Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígina Torres. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. E o tema de hoje é o ataque ao patrimônio. As belas florestas, os territórios indígenas, as casas de taipas, sobrados históricos, museus e bibliotecas. Mas também todos os mestres de reizado, sanfoneiros, artistas populares. Tudo isso é considerado patrimônio cultural brasileiro. No governo, existe um órgão responsável por proteger essa riqueza. É o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas um problema tem sido recorrente. O órgão tem sido usado como cabide de emprego. Tem de tudo na chefia do alto escalão e do escalão menor do IPHAN. Tem blogueiro, criacionista, dentista e até mulher de senador. Essa última recentemente exonerada. Mas a forma de ingerência do governo federal do IPHAN fez com que cerca de 180 lideranças de várias áreas da pesquisa e atuação na cultura assinassem um manifesto, traduzido para 4 línguas, e criasse no último mês de agosto o Fórum em Defesa do Patrimônio Nacional. O Fórum em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro chama a atenção para o enfraquecimento científico do IPHAN. Um enfraquecimento que surge num momento onde o patrimônio brasileiro vem sofrendo graves perdas. As ameaças ao ecossistema da selva amazônica e aos povos indígenas, o incêndio que devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro, além de toda a natureza e sítios históricos destruídos com a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Nós conversamos com o professor Marcos Mitidieri Júnior, que é um dos integrantes do Fórum Nacional, e explicou como é que o Fórum vem atuando nesse cenário. Eu sou Marco Antônio Mitidieri Júnior, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. Nós, da Geografia, também compomos o Fórum Nacional em Defesa do Patrimônio Cultural, com mais de 20 outras associações científicas. O Fórum, do ponto de vista de tentar dialogar com a população e com a sociedade, ele organizou 2 eventos já, né, 2 séries de lives e muitas lives separadas, né, mas um dia chamado Salve a Cultura e uma semana em comemoração o Dia do Patrimônio Cultural Brasileiro, que também foi organizado várias lives, atividades e assim por diante. E também o Fórum Nacional fomentou, a partir de discussões internas, a organização e fundação, vamos dizer assim, dos fóruns estaduais, que, se eu não me engano, só 2 estados brasileiros não há um fórum estadual de defesa do patrimônio. Portanto, do ponto de vista do diálogo do fórum, não é, com a sociedade, como a gente tenta chegar, essas são as principais ações. Do ponto de vista de ações mais práticas em defesa do patrimônio, não é, 2 tipos de ações o fórum já realizou. O primeiro é a produção de notas e manifestações escritas, não é, de denúncia ou de repúdio a ações do atual governo no campo da cultura. O que moveu mais o fórum foram, sobretudo, os cargos, né, as posses, as indicações de nomes para o Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAN, as indicações de superintendentes ou pessoas no segundo extrato aí do IPHAN nacional e estadual, que não tem absolutamente nada a ver com o tema, ou seja, sua formação e sua experiência de trabalho não tem absolutamente nada a ver com o tema da gestão do patrimônio cultural brasileiro. Hoje mesmo eu vi uma informação, uma matéria, que o atual secretário de Cultura Nacional colocou um cargo, não vou lembrar agora qual, acho que é material audiovisual, um cargo nacional, da ex-dentista dele. Vou repetir, dentista dele, ela não tem nenhuma experiência no tema. Isso está acontecendo
em geral, na máquina pública, vamos dizer assim, mas na cultura é marcante. Então, o Fórum denuncia, a gente fez muitas notas, nós fizemos uma nota geral publicada em 4 línguas, espalhou aí por vários países. Essa é uma posição. A segunda posição foram algumas proposições jurídicas para tentar barrar as posses para diretorias do IPHAN. E por que barrar as posses? Porque o regimento do IPHAN diz que assume cargos de comando aqueles que comprovadamente têm experiência, né? Não sei se é exatamente assim o artigo que está escrito, mas o sujeito que assume as pastas, né, do órgão tem que ter, no mínimo, experiência no tema. Então, algumas demandas judiciais foram impetradas. Há também aí uma relação de buscar apoio de parlamentares que defendem a cultura pelo Fórum. Mas, professor Marcos, por que é importante para governos e prefeituras preservar esse patrimônio? Sobre o papel do Estado em preservar o nosso patrimônio cultural, seja ele o histórico, material ou imaterial, vou fazer a seguinte relação, mais ou menos metafórica. Nós, sujeitos sociais, não somos nada sem a nossa história, nossa memória, nossas lembranças, aquilo que nós passamos, as experiências que nós vivemos. A história, o patrimônio cultural, de um país, a gente pode fazer a mesma relação. Ou seja, um país não é nada sem sua história. Então, nós temos que preservar a nossa história. E do ponto de vista da cultura, nossa história cultural, nosso patrimônio cultural deve ser preservado. E é papel do Estado, sobretudo, fornecer uma capacidade técnica, operacional, para que a gente preserve essa história cultural nossa, que é o nosso DNA, vamos dizer assim. Então, é muito importante. O que seria de um país sem a sua história cultural e o seu patrimônio cultural? Não sei se serve de exemplo, mas os países europeus, por exemplo, isto é cultural deles, ou seja, eles têm a cultura de preservar a sua história, tanto material como imaterial, e tem políticas públicas muito sólidas para a preservação. Vou citar uma que marcou a minha vida. Eu morava na Itália, trabalhava, eu era faxineiro de uma danceteria, trabalhava à tarde nessa danceteria, e um belo dia eu saio na rua, isso é a cidade de Florença, na Itália. Eu saio na rua, tinha a prefeitura estava cavando um buraco, e tinha duas pessoas de jaleco olhando para o buraco ser cavado. E meu amigo brincou comigo. Adivinha o que são aquelas duas pessoas de jaleco, Eu falei, fiscal da prefeitura, engenheiro, Era alguma obra de saneamento que estavam fazendo. E o meu amigo falou, não, são arqueólogos. Porque se encontrar algum vestígio da história material passada, para tudo, para que venham os arqueólogos da prefeitura, ou seja, a prefeitura tem cargo para arqueólogo e eles vão fazer a pesquisa ali, arqueológico, histórica, e a obra tem que esperar. Isto é um rigor na preservação da história cultural de um país. E afinal, onde Sergipe se encaixa nesse mapa? No programa sobre culturas populares, nós percebemos como o nosso estado é rico em danças, cores, paisagens, culturas. Conversamos com a historiadora Terezinha Oliva, que é daqui do estado, e para quem não sabe, a professora Terezinha tem uma trajetória de vida dedicada à defesa do patrimônio. Durante muitos anos, ela atuou na preservação desses tesouros da nossa cultura. Vamos ouvi-la. Sou a professora Terezinha Oliva, historiadora, com uma trajetória ligada à formação de professores e de historiadores na Universidade Federal de Sergipe e também ligada à gestão do patrimônio cultural estadual e do patrimônio nacional. Fui superintendente do IPHAN em Sergipe, no período de 2009 a 2014, assim como atuei na área de museus, de documentação arquivística, e vim do antigo Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico no começo da minha trajetória profissional.
Então, a área de patrimônio no Brasil se estruturou na década de 30 com a criação do IPHAN, um órgão, portanto, com mais de 80 anos e que, em todo esse tempo, manteve uma linha de atuação voltada para a preservação da memória, sintonizada com um projeto de nação. Assim, se a gente quer responder o que é que representa o Brasil, os bens do patrimônio são uma forma de responder também a essa pergunta. Inclusive, a escolha dos bens para serem preservados ao longo do tempo expressou as mudanças na maneira de encarar esse projeto de nação. Na maior parte do tempo, predominou a proteção através do tombamento dos bens chamados bens de pedra e cal, monumentais. Esse era o entendimento. Esses bens constituem o patrimônio material. Só que a partir da nossa Constituição, naquele interesse de modelar um país que queria ser democrático e inclusivo, enfatizou-se a pluralidade e a diversidade das contribuições para a formação brasileira, isso está na própria Constituição, ampliando-se então o quadro de bens protegidos e em seguida incorporou-se a proteção aos bens do patrimônio imaterial, como expressões, saberes, lugares, celebrações, ofícios. Além de conhecimento de causa, a professora também trouxe a sua sensibilidade para responder por que é importante para a memória coletiva de um povo defender a sua herança. Com essa segunda pergunta, por que é importante defender o patrimônio e defender a memória coletiva do povo, podemos lembrar que o patrimônio cultural é uma herança que passa de geração a geração. Assim, defender essa herança não é só uma questão de respeito, porque é uma herança ancestral, mas é também uma defesa do direito dos brasileiros, e no caso dos sergipanos, se verem representados em bens que constituem a memória da nação ou do nosso Estado. Exatamente numa fase em que essa memória foi ficando menos exclusiva de alguns grupos nas elites do país, esse corte que nós vivemos implica não só a desarticulação de anos de um trabalho penoso, mas coloca em risco saberes acumulados, a paisagem natural e cultural, tudo aquilo que toca a nossa sensibilidade, que forma os nossos conceitos de beleza, que nos emociona porque nos diz respeito, aquilo com que nos identificamos e o que marca a nossa contribuição particular ao país ou até ao mundo, se a gente pensar nos bens do patrimônio mundial. E aqui em Sergipe nós temos a Praça São Francisco, em São Cristóvão, que integra a lista dos bens do patrimônio mundial, ou seja, a lista dos bens que a humanidade quer preservar. Assim como os bens materiais precisam ser preservados, os bens do patrimônio imaterial, de que o nosso Sergipe é particularmente rico, nos lugares onde há práticas culturais coletivas, nos folguedos, nas danças, nos saberes, nos ofícios, nas celebrações e festas, estes bens trazem até os nossos dias manifestações ancestrais através de pessoas que elas próprias constituem patrimônio vivo. Os mestres, os brincantes, os detentores de saberes e de ofícios, a eles devemos o respeito e o apoio para que eles tenham condições de preservar esses bens, cuja perda deixa mais pobre a nossa memória coletiva. No dia 28 de agosto de 1977, o grupo que mais tarde viria a se chamar Emboaça surgia em Aracaju. Inspirado e entretendo as pessoas em espetáculos adaptados da literatura de cordel, o Emboaça é conhecido nacionalmente por produzir e circular com obras que enaltecem a cultura popular e seus mais diversos aspectos. Convidamos o ator e diretor sergipano Lindolfo Amaral, que tem uma vida inteira dedicada ao teatro. Atualmente ele é membro do Conselho Estadual de Cultura, ministra o curso de teatro no Emboaça, e nós dedicamos essa homenagem a ele e ao grupo. Vamos ouvi-lo. Desde 1977, ano da fundação do Grupo Emboaça, mas antes disso,
Vou a 1976, quando foi criado o Encontro Cultural de Laranjeiras. Tem uma relação muito próxima às manifestações populares de Sergipe, mesmo porque o Grupo Emboaça, nome que homenageia o artista popular, o embolador Mané Emboaça, sempre se dedicou a uma pesquisa de linguagem voltada às manifestações populares de Sergipe. As danças dramáticas, a literatura de cordel, as músicas folclóricas, tudo isso fazem parte dos espetáculos de teatro de rua que o grupo desenvolve ao longo desses 43 anos. O trabalho do teatro de rua, ele que é fundamentado nessas manifestações, busca também trazer para o público aquilo que nós temos de mais genuíno, a nossa raiz, a raiz popular, herança ibérica, ou às vezes herança moura, árabe. Afinal de contas, se nós lembrarmos da chegança, vamos compreender que ali é a luta de mouros e cristãos. Luta essa que não ocorreu em solo brasileiro. Portanto, esse legado que vem de séculos, nós trazemos para a cena com uma nova linguagem, a linguagem do teatro. E esse desejo é um desejo de que, quando o público veja esse espetáculo, compreenda que nós estamos falando de um ato de resistência. Ato de resistência dos grupos folclóricos, que muitas vezes esse termo folclórico é observado de forma pejorativa. Mas esse grupo folclórico, ele representa tão dignamente a nossa cultura, a nossa sergipanidade. Aliás, esse termo sergipanidade, ao que nos parece, é bem recente. Porém, a nossa sergipanidade vem de muitos anos. Há uma deficiência muito grande sobre políticas públicas para a área da cultura. Quando nós tratamos de políticas públicas, nós pensamos em algo permanente, duradouro, ação contínua. Nada eventual, nada vinculado a festival, a uma mera apresentação aqui e ali dentro de um calendário cultural. Não, não é isso. Políticas públicas significa uma ação para ser desenvolvida ao longo de anos. Não é só de um governo de 4 anos, não. O que acontece é que o nosso país prima pela descontinuidade. O que acontece é que todo mundo quer fazer algo novo. Tipo, descobrir a roda. Não é bem isso. A pólvora já foi criada há muito tempo. Os grupos folclóricos, eles terminaram criando uma relação com os órgãos públicos muito parecido com um grupo de teatro, um grupo de música. Ele se apresenta recebendo um cachê, um lanche, transporte. Coisa que acontece com um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo de música. Será que é essa a relação mais correta que nós podemos tratar com os nossos mestres e os nossos brincantes? O Emboaça e os grupos folclóricos são de uma época que não havia nenhum órgão na área da cultura, nem na esfera estadual, nem na esfera municipal. Podemos lembrar que o Ministério da Cultura foi criado em 1985. Essa área é muito recente. O Ministério da Educação e Cultura parece uma ironia, mas é. O Ministério da Educação e Cultura nunca teve essa relação lado a lado. Esse binômio, cultura e educação, anda há muito tempo separado.
A cultura sempre foi um apêndice nessa estrutura, nesse corpo educacional. Apêndice que pode ser extirpado a qualquer momento. Poderia ser o coração nesse corpo, ou poderia ser o cérebro nesse corpo. A cultura está no nosso dia a dia, no fazer cotidiano do homem. É uma ação antropológica, mas é também uma ação antropofágica. Precisamos deglutir isso, digerir isso, sempre na sala de aula. Lamentavelmente, não é isso que acontece. As manifestações artísticas, indiferente de qualquer linguagem, todas as linguagens sim, todas as linguagens artísticas poderiam estar na sala de aula, de forma até transversal. Infelizmente, isso não ocorre. E esse problema, melhor dizendo, é um problema da base. Não é da formação só dos nossos alunos, é também da formação dos nossos professores. As nossas universidades estão longe, mas muito longe, das ações que ocorrem no cotidiano em uma comunidade. Por mais que se valorize o trabalho da Universidade Federal de Sergipe, mas seu trabalho de extensão é insignificante. Basta observar que nós temos vários cursos em diferentes linguagens artísticas, mas não há uma preocupação de aproximar esses cursos da comunidade. Vamos a um exemplo bem prático. Quais são as ações que o campus de São Cristóvão desenvolve? Ações na área da cultura. Desenvolvem no Rosa Elze, no Eduardo Gomes. Como é que essa população, desses dois bairros que estão ali tão próximos, participam, essa população participa, melhor dizendo, das atividades que ocorrem no campus de São Cristóvão. Lá nós temos artes visuais, licenciatura em artes visuais, licenciatura em música, licenciatura em teatro. Só vou tocar nesses três cursos, porque é o que nos diz respeito aqui. Precisamos pensar melhor nesse patrimônio tão rico, tão diverso, tão importante, de raízes profundas, que não consegue se conectar com a educação. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Na última semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compartilhou um vídeo com informações falsas sobre as queimadas na Amazônia. O vídeo continha imagens antigas do Greenpeace sem autorização. Os autores das imagens e a ONG repudiaram o uso indevido das imagens e o vídeo foi apagado das redes sociais por violar os direitos autorais. Além da legenda que afirmava que o bioma não está em chamas, o vídeo apresentava entre as imagens um mico-leão dourado, animal oriundo da Mata Atlântica. Vale ressaltar
que tanto a região da Amazônia como o Pantanal está sofrendo fortes devastações e queimadas desde o final de julho deste ano. E os incêndios já deixam um rastro enorme de destruição, com vários animais mortos e uma área queimada maior do que a cidade de Nova York. Após meses de queimada e manifestações de diversas partes do Brasil e do mundo, o governo federal resolveu assumir que, de fato, as queimadas são graves e que estamos diante de uma situação de emergência. Pelo visto, para fazer esse governo enxergar algo, somente com muita pressão externa e após vexames de divulgações falsas. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem. Se você gostou, não deixe de compartilhar e passar adiante. Informação de qualidade merece circular nas ondas da internet. Curta nosso podcast nas redes sociais e acompanhe nossas postagens. Um abraço e até mais.